Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo quase esquecido da Segunda Guerra Mundial. É uma história tão, mas tão estranha que parece até ficção. Então se preparem, porque vamos conhecer a arma mais bizarra que já cruzou um oceano. Vamos começar com uma pergunta. Depois do ataque a Pearl Harbor, o território continental dos Estados Unidos foi atacado de novo durante a Segunda Guerra? A maioria das pessoas provavelmente diria que não, que o solo americano ficou intocado. Mas a verdade, olha, é bem mais complexa, e ela envolve milhares de invasores silenciosos que viajaram quase 10 mil quilômetros para atacar. Tudo isso começa lá em 1942. O famoso ataque do Little sobre Tóquio foi um verdadeiro choque psicológico para o Japão. A necessidade de uma retaliação era gigantesca, só que tinha um problema. Como atacar um inimigo que está do outro lado do maior oceano do mundo sem ter bombardeiros de longo alcance? O objetivo era claro. Eles precisavam de algum jeito levar a guerra até a casa do inimigo. E a solução que os engenheiros japoneses encontraram não veio da tecnologia militar que a gente conhece, não. Em vez disso, eles olharam para o céu e para uma tradição bem antiga, e combinaram as duas coisas para criar uma arma baseada numa compreensão totalmente nova e radical da atmosfera do nosso planeta. E tá aqui ela. A resposta foi isto: balões gigantes, conhecidos como Fu-Go, ou balões-bomba. Eram basicamente armas intercontinentais feitas de papel, projetadas para flutuar em silêncio pelo Pacífico e semear o caos na América do Norte. O que mais fascina nesses dispositivos é a simplicidade deles. Eram feitos com papel washi, um papel tradicional, colados com uma pasta de batata, que é comestível, e o mais incrível, montados por estudantes adolescentes. É tipo uma arma de guerra de alta tecnologia, feita com materiais super simples, de baixa tecnologia. Aí vem a pergunta óbvia, né? Como é que isso é possível? Como que um balão, sem ninguém pilotando, lançado do Japão, conseguiria viajar por dias e atingir um continente inteiro com alguma precisão? A resposta não estava só na engenharia, mas sim na meteorologia. O grande segredo era a corrente de jato. Décadas antes, um meteorologista japonês chamado Wasaburo Oishi descobriu esses rios de ar superpoderosos na alta atmosfera. Os militares japoneses perceberam que podiam usar essa verdadeira autoestrada invisível no céu para mandar suas armas silenciosas numa viagem de só 3 dias até a América. Esse mapa aqui mostra bem a jornada. Os balões eram lançados na costa do Japão para pegar uma carona nessas correntes que no inverno são especialmente fortes e vão direto para a América do Norte. Uma viagem de mais de 9.600 quilômetros empurrada só pelo vento. Tá, mas como manter a altitude por 3 dias seguidos? Aqui está a genialidade do projeto. Era um sistema totalmente automatizado. De dia, o sol aquecia o hidrogênio e o balão subia. À noite, o gás esfriava e ele descia. Um barômetro a bordo detectava essa queda e acionava pequenas cargas para soltar um dos 32 sacos de areia. Com menos peso, o balão subia de novo. E depois que todos os sacos de areia eram liberados, o mesmo mecanismo começava a soltar as bombas. Então, o ponto crucial é este. Muito antes dos mísseis balísticos intercontinentais da Guerra Fria, esses simples balões de papel se tornaram o primeiro sistema de armas com alcance intercontinental da história. Um feito de engenhosidade impressionante, nascido da necessidade. A escala da operação foi imensa. O Japão lançou mais ou menos 9.300 balões entre novembro de 1944 e abril de 1945. Mas só uns 300 foram oficialmente encontrados ou vistos na América do Norte. Milhares deles simplesmente sumiram, caindo no oceano ou em áreas remotas, sem ninguém por perto. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, as pessoas do Alasca até o México começaram a ver umas coisas bem estranhas no céu. Balões brancos gigantes flutuando em silêncio, seguidos por explosões misteriosas ou incêndios em florestas. Ninguém entendia nada. E a resposta oficial do governo dos Estados Unidos não foi de alerta, não. Foi de silêncio absoluto. Para evitar pânico e, o mais importante, para não dar nenhuma informação para os japoneses sobre o sucesso do programa deles, foi imposto um blackout total na mídia. O FBI instruía as testemunhas a, literalmente, esquecer o que tinham visto. E não é que funcionou. Sem nenhuma notícia nos jornais ou no rádio, o comando militar japonês ficou completamente no escuro. Eles lançavam milhares de armas e não ouviam absolutamente nada de volta. Para eles, o projeto parecia um fracasso gigantesco. Infelizmente, esse véu de sigilo foi rasgado da forma mais trágica possível, num dia de primavera, numa cidadezinha no estado do Oregon.
Elsie Mitchell, que estava grávida, e 5 crianças da congregação dela estavam fazendo um piquenique quando encontraram um desses balões caído na floresta. Curiosos, eles se aproximaram. Quando um deles tentou arrastar o objeto, uma das bombas antipessoal explodiu. Todos os 6 morreram. Eles se tornaram as únicas vítimas fatais causadas por ação inimiga em solo continental americano durante toda a guerra. E aqui vem a ironia mais cruel de todas. Na hora em que a tragédia de Oregon aconteceu, o Japão já tinha desistido do projeto. Por falta de recursos e pela ausência total de notícias sobre o sucesso dos balões, eles concluíram que a arma era inútil e cancelaram tudo em abril, um mês antes. Apesar do projeto Fugou ter sido um fracasso militar, a história não termina aí, não. As consequências se estenderam de jeitos estranhos, inesperados, e acabaram influenciando eventos que moldariam a era do pós-guerra. As consequências foram bem surpreendentes. Um balão Fugou causou um curto-circuito na usina nuclear de Hanford, que, por ironia, estava produzindo plutônio para a bomba de Nagasaki. A tecnologia pioneira dos balões foi estudada pelos Estados Unidos e usada em projetos como o Projeto Mogul, aquele projeto militar secreto ligado ao famoso incidente OVNI de Roswell. E mais, todo aquele sigilo do governo sobre esses objetos pode ter, sem querer, preparado o terreno para a grande febre de OVNIs nos Estados Unidos. No fim das contas, a história dos balões Fugou é uma mistura fascinante de desespero, engenhosidade e muita ironia. Uma arma esquecida que, de várias maneiras, ajudou a moldar em segredo o mundo que veio depois da guerra. Isso só prova que, às vezes, as histórias mais estranhas são as mais verdadeiras. E com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. E aí, que outra história, esquecida da história ou da ciência merece uma análise detalhada? Deixem as ideias aí nos comentários. E claro, se curtiram esse mergulho fundo nesse tópico, não esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!